Boa noite, irmãos. Muito bom estar aqui falando com vocês, nesse momento aqui agradável. Toque em cima porque está gravando, senão eu ia preferir ficar ali embaixo, mas não está gravando, eu vou ficar aqui. Bom, como o reverendo falou, realmente eu tenho uma formação, embora seja médico, né? Trabalho com emergência médica e tal, mas eu tenho uma formação também em aconselhamento bíblico, tá? Fora do Brasil e uma aqui no Brasil, em São Paulo, no Andrew Jumper, né? Que é uma instituição presbiteriana. E faz já 12, 13 anos que a gente vem trabalhando com esse assunto, tá? E esse assunto especial que nós vamos falar hoje sobre filhos é algo que eu lido já há mais de 20 anos com esse assunto, tá? E tenho visto muitas abordagens que não tratam apropriadamente, seja porque fica muito superficial, e seja porque é falado muita coisa que realmente não procede da Bíblia, tá? Muito ensinamento extraído de material secular, de ensinamentos não bíblicos. E eu acho que isso acaba, inclusive, prejudicando a criação de filhos, tá? Então, o que eu vou falar aqui é algo que uma outra pessoa já falou, eu aprendi com ela e vou tentar transmitir para vocês como eu aprendi. Eu espero poder compartilhar com vocês isso que eu aprendi e que foi muito bom para a minha vida. Espero que seja para vocês também, tá? Então, o título dessa conversa aqui seria Como Viverão os Nossos Filhos? A ideia é essa, como que nós podemos imaginar o que eles vão ver. Se você abrir a palavra do Senhor aí, Deuteronômio capítulo 5, nós vamos usar o capítulo 6, mas vamos falar um pouquinho do Deuteronômio capítulo 5. Você vai ver que o capítulo 5 de Deuteronômio é um momento histórico na história do povo de Israel. Ele começa lá falando: Moisés convocou Israel e disse: ouça os decretos e ordenanças e tal. E ele vai apresentar os 10 mandamentos. Lá em Êxodo 20, isso já aconteceu uma vez, né? Moisés tinha subido ao monte Horebe lá e recebeu as tábuas dos mandamentos e desceu, perdão, tinha ido no Sinai, né? E agora estava no monte Horebe. E por causa da história dele construir um bezerro de ouro, ele ficou meio nervoso e quebrou as tábuas dos 10 mandamentos. E agora, eu costumo brincar que ele estava recebendo uma segunda edição revista e atualizada, né? E são os 10 mandamentos outra vez, né? E esse momento, ele é histórico, porque eles estão saindo do cativeiro e o Senhor vai dar uma instrução para esse povo aí, tá? Então, eles saem debaixo do poder do Senhor, que é o que possibilita que eles saiam do Egito, né? E são comandados por um homem, um profeta, que foi levantado pelo próprio Senhor para ser o interlocutor entre Deus e esse povo aí, né? A Bíblia fala que Moisés conversava diante da face de Deus, do próprio Deus, né? E ele recebe ordenanças. E veja que nesse capítulo 5 aí, onde ele vai apresentar, lá no verso 29, lá no finalzinho, ó, verso 29, ele fala assim, ó: Deus falando a ele que esses mandamentos ele espera que o povo obedeça e tal. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e obedecer todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Ou seja, a finalidade principal é que o povo de Deus o conheça pela revelação da sua lei, aqui no caso, e o obedeça. Para quê? Para que tudo vá bem com esse povo e com os seus descendentes, que são os filhos, e os filhos dos filhos. Então, por isso que nós escolhemos esse texto aqui para falar hoje, tá?
a ideia desses 10 mandamentos é prover ao povo algo que seja bom para os filhos. E no capítulo 6, aí, virando para o outro capítulo, eu vou ler aqui para vocês, agora, nós vamos ler depois até o verso 9, mas eu vou ler agora até o verso 5 só. Acompanhe comigo a leitura, eu estou na versão NVI. Se tiver outra versão, não tem problema. Então, vou ler Deuteronômio capítulo 6, do verso 1 a 5. Essa é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então ele está falando que o impacto dessa lei é para a família daquele povo. É algo familiar. Tem uma ideia de descendência, né? E, entretanto, logo que você lê esses primeiros 5 versos, chama a nossa atenção duas ideias que parecem, de primeira vista, sim, algo conflitante. Por quê? Porque ele está falando em amar a Deus e está falando em temer a Deus. Você vai obedecer porque você tem que temer a Deus. E você tem que amar a Deus. Bom, se eu temo um negócio é meio complexo eu conseguir amá-lo, né? Parece meio contraditória, né? Mas não é isso, nós vamos ver que é o contrário disso. Não há nenhuma contrariedade aqui, tá? No verso 2, olha o que ele fala. Desse modo, vocês, seus filhos e os seus netos temerão o Senhor, seu Deus, e obedecerão todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Então, qual é o alvo dos mandamentos? Obediência. Obediência. Tá? E no verso 5, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Então, por que você obedece a alguém? Porque você teme. Se aquela pessoa não tem autoridade, não tem importância para você, você não vai obedecer. Por que eu vou obedecer a alguém que não tem significado nenhum para mim? Por que a gente obedece o radar na estrada? Você vem vindo lá, de repente você está acima da velocidade da estrada, você sabe que tem o radar, o que você faz? Pisa no freio. Por quê? Porque tem um lugar aqui no corpo nosso que chama bolso, aqui, que dói, né? Quando você passa no radar, não é isso? E tem um negócio que chama carteira de motorista, que vai lá, um negócio de ponto lá, né? Então por que você obedece o radar? Porque você teme. Você fala, não estou nem aí. Não vou pagar a multa e não vou tomar um ponto de gasolina. Não vai obedecer, né? Entretanto, lá no Monte Sinai, quando foi a primeira vez que Deus deu os 10 mandamentos, Êxodo 20, lembra como é que foi a cena? Caía raios, trovões, tinha fogo, labareda, fala que o monte tremia, o povo ficou em pânico. Lembra disso? Êxodo 20, nós não vamos ler, mas certamente você se lembra disso. E aqui, se você for ver aqui no capítulo 5, que é o capítulo antes desse aí, lá no finalzinho do capítulo 5, fala que também o povo
tremia. Tá? Vai falar que o povo tinha temor pelo Senhor, tinha medo disso aí, né? Então, Deus faz saber que nós, por meio de Moisés, que nós temos um intermediário, lá no povo lá do Egito, saindo do Egito, tem um intermediário transmitindo a eles uma mensagem que vocês têm que obedecer, que tem temor e tem que amar o Senhor. Nós conhecemos um outro intermediário que fala a nós, que se chama Jesus Cristo, que nós temos que obedecer e temer ao Senhor. É a mesma história, percebe? É a mesma história se repetindo, né? Isso aí, de firmar um pacto com Deus, de obediência e temor, é o que nós chamamos de aliança, de um relacionamento pactual, tá? Nós temos um pacto com o Senhor, né? Entretanto, esse Salvador que firmou esse pacto conosco, ele é aquele que lá no Apocalipse fala que é o Cordeiro que vai ficar irado, e fala também que é um leão que é sereno. Quem assistiu aquela série, aquele filme lá, As Crônicas de Nárnia, lá, que é do C.S. Lewis, né? Vê a figura do leão tranquilo. Ele é um leão, ele é terrível, mas ele é tranquilo e sereno. Ele é um cordeiro, sim, o cordeiro é manso, pois é, mas ele fica irado, tá? Então, essa ideia de misturar temor com amor é uma ideia bíblica. Embora você tema e respeite, você ama. É isso que os pais têm que começar a transmitir para os seus filhos: temor e amor. Meu filho tem que me respeitar porque eu sou pai dele, está no 5º mandamento, você tem que me honrar. Claro que o pai tem que se fazer honrar, né? Mas é dever do filho honrar o pai, mesmo que às vezes o pai dê umas escorregadas, né? Mas é dever também dos filhos amá-lo. E isso vale, apesar da gente estar falando aqui para filhos com sanguíneos, né? Filhos da nossa descendência, vale também para pessoas, filhos nossos da fé. Então, alguns de vocês pode ser que ainda não tenha filhos, ou não vá ter, mas pode ser que você tenha filhos na fé, né? E essa instrução vale para isso também. Outra coisa, vocês vejam aí no verso 5, que o amor ao qual é cobrado pelo Senhor, ele é um amor de forma integral. Pensamentos, atitudes, os nossos planos, as nossas palavras, Deus tem que ser levado em consideração todo momento. Por quê? Porque se você fala que ama alguém, mas tem algum aspecto que você não está relacionado a essa pessoa, aí vem aquela pergunta que não dá para calar, né? Será que você ama mesmo? Não, eu amo meu pai e minha mãe, mas tem um negócio lá que ele faz que eu odeio, aí eu não obedeço, aí eu não... Bom, então será que você ama mesmo? Né? E na verdade, qual que é o motivo para amar de todas as formas? Está no verso 4, que é o verso anterior. Ele é o único Senhor. Ele é o Senhor. Nós temos que pensar um pouco em quem nós amamos, não em quantas pessoas nós amamos, né? Vou dar um exemplo aqui meio lamentável, mas é uma ilustração que eu acho que vai clarear um pouco isso que eu acabei de falar. Pensa num sujeito que é casado e ele decide ter uma amante. E aí alguém vai falar com ele e vai falar: não, sabe o que é? Eu tenho muito amor para dar, eu tenho um amor pelas pessoas, assim. Não é que você tem amor para dar, você quer ter amante porque você está pensando em você quer ter
mulheres na sua vida, né? Isso é uma coisa egoísta, não é porque você tem amor para dar, você quer receber mais, né? Daí o outro vai falar assim, ó, eu, por exemplo, só tenho uma mulher, eu amo minha mulher e amo meus filhos, eu amo porque eles são a minha família. Então, e tá tudo bem com você, né? E você está gostando disso, ter mulher, filhos e tal. Sim, então tá bom para você. Você também está pensando em você. Né? Então, na verdade, quando fala em amar o Senhor, é amar alguém que é fogo consumidor. Alguém que não é algo que eu penso primariamente em mim. Porque se eu amo a Deus porque eu vou ganhar alguma coisa, eu não amo a Deus. Eu amo essa coisa. E a gente já escutou isso, um monte de gente falar isso, né? Deus é tudo na minha vida. Eu amo a Deus, porque tudo que eu tenho foi Ele que me deu. E se Ele não desse nada para você? Desse só doença, desgraça, aí Ele não é para amar. Aí é para odiar Deus. No verso 3 e no verso 4, tem uma expressão aí interessante, ó. Tanto o 3 quanto o 4 fala a mesma coisa logo no comecinho, ó. Ouça e obedeça, ó Israel, no 3. No 4 fala assim, ouça, ó Israel. O que é? Duas vezes ele fala, ouça. O que ele está falando aí? Presta atenção. Escuta o que eu estou falando com você. É mais ou menos isso que ele está falando aí, tá? Para amar de todo entendimento e temer ao Senhor, nós temos que prestar mais atenção, ouvirmos mais e falarmos menos. Eu não estava falando, vamos conversar, ó, eu acho isso, o que você acha? Não, falando, fica quieto, agora eu estou falando. E você presta atenção. Assim, os filhos devem aprender a ouvir melhor os seus pais, para que cresçam no amor pelo Senhor. Porém, esse ensinamento é uma via de mão dupla. Quando os nossos filhos são pequenos, a gente tem que cuidar deles. Estão vendo lá, Isabelle lá fora, com a criança no colo e tal, ela tem que ficar lá comigo lá, certo? Mas ela não dá muita bola, porque não tem muito discurso para falar, né, e tal, você reclamar um pouco. Conforme a idade vai passando, qual que é a tendência natural nossa? De todos nós? Irmos ouvindo cada vez menos nossos filhos. Aí, quando ele tem 17, 18 anos, você acha que ele vai falar com você? Você prestou atenção nele nesses anos todos? Não. Que espécie de diálogo você estabeleceu com ele? Nenhum. Então, assim como meu filho tem que me ouvir, que nem ouve, ó Israel. Ó, sou seu pai, eu estou falando com você. Eu também tenho que ouvi-lo. Para que ele confie mais em mim. Para que ele tenha prazer em vir falar comigo. Porque se ele vem falar com você, você fala assim, agora eu não posso, agora eu estou ocupado. Depois você fala. Porque toda hora você está ocupado, não tem hora que você não está fazendo nada, né? Às vezes nós estamos ocupadíssimos lá no celular, vendo um monte de notícias importantíssimas, né? Que vão mudar a nossa vida, né? No Instagram, vendo aquelas coisas que são fenomenais, né? Resultado de jogo de futebol e outras coisas, né? Ou estamos lá na televisão, aquilo é uma atividade que não pode ser interrompida, né? Ou estamos querendo dar um cochilo lá. Então nós temos que dar mais espaço para as perguntas dos filhos e as respondermos com a maior honestidade possível. Veja aí no livro de Provérbios, no capítulo 18, o verso 2. Provérbios 18, 2. O tolo não tem prazer no entendimento,
mas sim em expor seus pensamentos. O tolo não tem prazer no entendimento, mas em expor seus pensamentos. Ou seja, eu não quero ouvir, eu quero falar. Eu quero falar. Né? Hoje eu vi uma mulher falando num vídeo lá, eu ainda estou pensando no que ela falou, mas parece fazer sentido. Ela contou uma história lá, talvez alguns de vocês tenham visto esse vídeo também. Ela contou uma história de um senhor da roça que fala para o filho dele assim: filho, você está escutando o barulho da carroça? Tô, pai, estou escutando. Está lá longe. Isso. Você acha que essa carroça está cheia ou está vazia? Ah, não sei, né? Está vazia, filho. Tá, como você sabe? Carroça vazia que faz barulho. Carroça cheia não faz barulho. Então, quando nós somos vazios, nós queremos fazer barulho, queremos falar. Queremos falar. O que tem para falar? Nada, só falar. Né? A pessoa que é cheia, ela tem prazer em ouvir e ministrar. Veja lá a carta de Tiago, fala que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Temos que ouvir o dobro do que falamos, né? E ouvir é a chave. Então tem amor e temor, né? Obediência e amar. A terceira coisa que fala isso aqui é comunicar, ouvir com atenção, presta atenção, quais são as questões que estão por trás das questões. Quando alguém fala alguma coisa, pergunta alguma coisa, está inquirindo alguma coisa, por trás daquele assunto, o que tem? Tem uma intenção. É isso que interessa. É isso que interessa. Porque essas intenções que estão por trás daquela falinha ali, aquelas falas meio docinhas, né? Oi, mamãe querida, eu queria trazer uma rosa para você. E o que está acontecendo? Não, eu queria dar essa flor para você e tal. E aí vem aquela conversa. O que está por trás dessa conversa? Isso que interessa. Por quê? Porque é aí que estão as verdadeiras intenções do coração. Né? Tem um autor que vocês certamente devem conhecê-lo. Até tem lido o livro dele lá, que é o Ted Tripp. Ele fala, tem um livro que fala Pastoreando o Coração da Criança. E ele fala nesse livro o seguinte, ó. O importante na correção, quando você vai corrigir seu filho, não é expressar seus sentimentos de ira ou de mágoa, mas é entender a natureza do conflito que ele está vivendo. Por que ele está errando desse jeito? Vocês sabem a história, todo mundo está careca de saber, né? Quando o professor dá a prova para os alunos, lá quem que está tirando nota? É o professor. Todo mundo tirou nota baixa, 1, 2, o que significa? O professor foi bom? Não, o professor foi péssimo. Por quê? Ah não, os alunos não estudaram. Então, o professor não fez os alunos estudarem, não deu importância àquele assunto. A palavra aprender e a palavra ensinar, elas são, em hebraico elas têm uma raiz que as liga. Você só aprende se eu te ensinar. Se eu não te ensinar, você não vai aprender. Por isso que a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina para ela. Ah, não, ela vai aprender dando cabeçada. Não vai aprender dando cabeçada. Ela vai aprender errado. Errado. E como que eu sei que ensinei? Ué, veja se ela está andando no caminho que ela deve andar. Ela está andando? Ah, não, mas eu falei com ela. Não, você pensa que você falou. Você pensa. Veja aí de novo o que nos ensina o livro de Provérbios. No capítulo 20, no verso 5, fala assim, ó. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Nós muitas vezes não sabemos por que as pessoas fazem o que elas fazem. E nós muitas vezes não sabemos o que nós estamos fazendo. E por que estamos fazendo. Por exemplo, por que você sai da cama toda manhã? Para comer.
para tomar banho. É para isso que você sai da cama? Se você não tomar banho e alguém levar comida para você lá, precisa sair da cama? Não. Então fica lá na cama. Se for só por esse motivo, só para esse propósito, sua vida é muito pequena. Né? Então, as proposições do nosso coração, elas precisam ser avaliadas. Por que eu faço, ou para que eu faço o que eu faço? Qual que é a intenção? Qual é o propósito? Né? E a ideia não é a gente ouvir o filho apenas para conhecer o coração dele e tal, mas não é isso. É também para que ele questione você e você se esforce em explicar para ele que a palavra de Deus tem uma resposta para aquilo ali. Nós não somos cristãos, que é uma religião que não responde à vida. Ao contrário, é isso que nós temos que tentar ensiná-los. Mas tem resposta para tudo? Não, tem coisa que é difícil a resposta. E aí nós temos que buscar, às vezes, a ajuda de outras pessoas. Mas nós temos que mostrar para ele que nós estamos sendo honestos. Estamos procurando responder dentro da nossa crença. Não estamos buscando resposta em coisas estratosféricas, em teorias furadas. Hoje tem teoria psicológica para explicar tudo no mundo. Tudo. Né? Mas nós vamos mostrar que não, que o cristianismo é coerente, consistente e confiável. Então, comunicação. Outro ponto, e agora é o verso 6, que eu não tinha lido ainda. Vamos lá ver o verso 6. Ele fala assim, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Do que ele está falando aqui? Ele está falando de um assunto fundamental da nossa vida, que é a chamada cosmovisão. Como que nós enxergamos o mundo, a maneira como eu enxergo, consequentemente a maneira como eu me relaciono com o mundo. Guardar as coisas no coração é mudar o meu pensamento, meu interesse, a minha vontade, minhas emoções. Porque, por exemplo, nós vivemos agora um tempo de pandemia. Foi difícil, foi complicado, mas havia motivo para nós, crentes, nos abalarmos. O que nós estamos esperando? Qual é a maior esperança da nossa vida? Qual é a maior esperança do crente? A gente até canta isso aí. Qual que é? Que Jesus volte. Não é isso que nós estamos esperando? A gente ora por isso. Nossa, vai ter uma pandemia, todo mundo vai morrer. E quem que vai voltar daí? Jesus, vai acontecer o que a gente quer. Ótimo, vamos soltar rojão. Eu não estou falando para a gente soltar rojão por gente que morreu, não é isso que eu estou falando não, tá? Não vamos misturar de bola. É horrível, pandemia, acidente, terremoto, incêndio, tudo isso é medonho, pavoroso. Nós vivemos num mundo caído e quebrado pelo pecado. Mas estas coisas não têm que nos espantar. O mundo é assim. Claro, a gente fica triste porque eu perdi parentes e amigos. É triste? Sim, claro que é triste. Na verdade, todo dia a gente está perdendo parentes e amigos, né? Não foi só na pandemia. Mas, Deus está no controle, ou não? Deus está no controle e nós estamos no mundo caído. E nós também somos caídos. Então essas coisas, elas têm que me abalar, mas não me derrotar. É como Paulo fala em Coríntios lá, né? Embora o homem exterior se corrompa e fica abatida, interiormente a minha fé é fortalecida, né? Então, nós temos que ter uma cosmovisão bíblica, entender os propósitos do Senhor, e isso é que tem que nortear a nossa vida. Isso significa guardar no coração. Se eu vivo dessa forma, fica mais fácil ensinar para o meu filho isso.
Porque ele vai ver que eu vivo desse jeito, ele também vai viver assim. Então, quando esse ensinamento é internalizado na criança, e aí ela sai aos 18, 19 para ir para a faculdade, você fica tranquilo. Porque lá, na faculdade, ele vai ser assediado pelo diabo. Pode ter certeza disso. Ele vai ser assediado pelo diabo. Faculdade, eu estou falando, às vezes, é até antes, no próprio colégio que estudo. Mas por que eu tenho segurança? Porque essa semente foi plantada no coração dele. Ele teme ao Senhor. Ele teme ao Senhor. E eu não tenho que contar só as historinhas do Davi, as historinhas da saída do Egito, da historinha do rei, isso. Não. Eu tenho que, na verdade, levá-lo a conhecer as Escrituras e a meditar nas Escrituras. Então o pai tem que meditar com o filho nas Escrituras. E isso é que vai ajudar no nosso processo de santificação. Deus atua em nós, claro. Ele que produz em nós isso. Mas nós temos que fazer o que é nosso dever, é nossa responsabilidade, meditar nas coisas dele. Deus não prometeu operar mudança em nós sem a Bíblia. Então, se você não sentar com seu filho várias vezes, aqui a Bíblia fala que todos os dias, toda oportunidade, ele não vai internalizar isso. Se for só no domingo, por conta do professor lá da escola dominical, ele não vai dar importância para isso. Por quê? Porque meu pai e minha mãe não dão importância para isso. Esse tem que ser um assunto da casa, um assunto doméstico, conversa da casa. As Escrituras têm clareza. Por isso, mesmo pais com pouco preparo, o pai não precisa ser um teólogo para ensinar o filho. Ele não precisa fazer faculdade de teologia, ir lá no seminário. Mesmo que ele conheça um pouco das Escrituras, ele tem capacidade para ensinar o filho. Ele só chegou antes que o filho. Então ele vai transmitir para o filho aquilo que ele já... Filho, eu aprendi isso aqui, eu li isso aqui, quero que você leia também comigo. Então, hoje a gente escuta na televisão aí toda vez que tem um rebuliço qualquer na saúde, em qualquer lugar, o que a televisão chama lá, a imprensa e tal? Os especialistas, Hoje especialista. O especialista falou que não sei o que tem lá. Então, amém. Você não precisa ser um especialista na Bíblia para falar para o seu filho, famoso, É você mesmo que Deus chamou para falar para o seu filho. E não adianta querer terceirizar isso com trabalhos da igreja. Acampamento é legal? Escola dominical é bom, ótimo. Mas você tem que fazer na sua casa, cultinho. É na hora do cultinho que seu filho vai ficar questionando você. Eu tenho um neto de 14. Gente, fazer cultinho com ele, você precisa tomar um tranquilizante antes, certo? Orar para que Deus derrame da bênção, porque ele faz pergunta. E aquelas que vai encostando você na parede. Então o pai dele, com calma e tranquilidade, vai mostrando para ele que existem respostas. E se você não quer aceitar a resposta, é por teimosia. Porque a resposta é clara. E tem perguntas que elas são desonestas. Que não tem sentido fazer aquela pergunta. Por exemplo, pai, Deus faz tudo, Ele faz até o impossível, faz. Ele é capaz de fazer um círculo quadrado. Não tem como fazer, porque o círculo é redondo, não tem círculo quadrado, Isso é uma pergunta desonesta, E outras perguntas que não tem cabimento, Mas enfim, os pais são as pessoas indicadas para ensinar seus filhos. E lembre-se daquilo que eu falei, você só ensina quando ele aprende. Ele aprendeu? Mais ou menos, então você ensinou mais ou menos. Porque você sabe a capacidade intelectual do seu filho. Não tem filho, eu tenho 9 netos. Tenho 3 filhos e 9 netos. Tem neto que eu preciso falar 14 vezes para ele.
Pega isso aqui, pega isso aqui, pegue isso aqui, pegue isso aqui. Como que eu tenho que ensiná-lo? Com mais jeitinho. Por quê? Ele é mais agitado, ele presta menos atenção. Não é porque ele tem inteligência menor, não é isso. Mas ele está ligado em outras coisas. Então, se eu for falar desse assunto para ele, eu tenho que ter tranquilidade. Não é correndo de qualquer jeito, né? E veja como é que deve ser essa comunicação. Olha aqui o versos 7 a 9, ó. Como que eu vou ensinar? Ensine-as com persistência a seus filhos. Persistência. Converse sobre elas quando estiver sentado na casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Que hora que é para falar com o filho? Qual a hora que não é para falar? Que está aqui. Não fale quando... Qual hora? Não tem, né? Amarre-as, verso 8, como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas da sua casa, nos portões da cidade, lá, que é onde os judeus chegavam, né? Então, o que ele está falando aqui? Que ela tem que ser constante e contextual, ou seja, depende do momento que nós estamos vivendo, eu posso aplicar o ensinamento bíblico para aquele momento, né? Conforme a criança vai crescendo, fica mais difícil exercer influência sobre ela. Nós temos que entender o seguinte: só um treinamento adequado é que vai criar bons hábitos naquela criança, tá? O hábito só vai ser criado se você ficar com constância, como está escrito aqui. Jay Adams, que é um conselheiro bíblico muito famoso, pai do aconselhamento bíblico moderno aí, ele fala que nesse texto aqui, na versão ARA, aqui eu li a NVI, não tem, mas na versão ARA, ao meio da revista atualizada, fala que está escrito: tu as inculcarás. E aqui na NVI que eu li, no verso 7, ensine-as com persistência. O que significa essa expressão em hebraico? Significava o sujeito afiando a espada dele. É dizer algo duas vezes. Você vai afiar a espada e bater nela ali para afiar o corte várias vezes. É isso que está dizendo aqui. Ou seja, não adianta falar uma vez que seu filho vai aprender. Uma vez hoje, outra vez amanhã, semana que vem, mês que vem. Isso vai formar embasamento intelectual para ele, e nós vamos orar para que essa palavra vá ao coração da criança. Isso é uma operação espiritual, algo sobrenatural. Isso cria cosmovisão na criança, né? Se a gente for atrás dos nossos filhos, só quando aconteceu algo terrível, nós não vamos conseguir progresso. Você só fica tapando incêndio. Você não formou o caráter, você não moldou ele, né? Então, se eu repetir várias vezes, a chance dele absorver é muito maior. Então, a repetição significa perseverança. E a consistência, ensinar com conteúdo, significa coerência. Perseverança e coerência. Ele fala aqui que eles tinham longos filactérios, né? Lá no Novo Testamento, né? Também fala. Isso aí mostra o quê? Que muitas vezes, ao ensinar, ele ensinava errado. Ele ensinava com sentido de lei. Ó, você tem que obedecer à lei. Isso o que é? Isso é moralismo. Isso é legalismo. Você tem que obedecer ao Senhor. Ao Senhor. O amor tem que estar direcionado ao Senhor. Né? Não basta eu obedecer por obedecer. Mas eu não tenho temor nenhum pelo Senhor.
Eu não levo a sério. É aquela famosa história do cara lá que se fala assim, ô fulano, você precisa mudar, rapaz. Você não está indo bem. Não, mas eu não prejudico ninguém. Eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém. Eu não... Bom, só nessa hora que a gente é ruim. Quando a gente faz fofoca, e eu falo, quando a gente faz fofoca, a gente está matando os outros, não é isso? Quando a gente cobiça as coisas dos outros, nós estamos roubando os outros, né? Então, é o que ele coloca aqui no texto. Coloque-a como nos braços, porque o braço é você segurar a Bíblia, seu filho, para ler no meio da testa, fazendo entender isso, né? E veja que o caminhar do ensinamento é sensacional, né? Ele começa falando aqui no verso 7, ensine-a para pôr no coração dos seus filhos. Depois ele vai partindo do batente das portas até chegar no portal das cidades. Ou seja, é de dentro para fora. Do lugar menor para o lugar maior. Tá? Então nós podemos ensinar nossos filhos de maneira ampla. Conclusão. 2 conclusões. Eu vou levantar aqui. Pode ter outras, mas eu vou falar de 2, tá? Educar filhos envolve muitas coisas. E frequentemente a gente se sente fracassado. Porque você ensina e ele apronta, né? E aí tem que disciplinar e tal. Mas não se desespere. Mudança leva tempo. Ninguém muda da noite para o dia. Forjar o caráter de uma criança leva a vida toda. Temos que ter paciência e perseverança. Não podemos desistir dessa tarefa nobre. Lembre-se o seguinte: o Senhor pedirá contas se você levou isso aqui a sério. Ele não vai pedir contas se o seu filho foi um santo ou se ele não foi. Isso não é um problema seu. Porque você pode ter ensinado os caminhos do Senhor, tal, e ele mesmo assim, depois de adulto, optou por se desviar do Senhor. Isso é um problema dele com o Senhor. Mas você fez o seu serviço. Isso nós vamos ser cobrados. Porque fala lá que os filhos são herança do Senhor, são como flechas que a gente lança para o alvo. Você já viu alguém que caça? O alvo lá é a caça, né? No salmo lá. Alguém sai por aí atacando flecha para todo canto? Não, ele não fica desperdiçando flecha. Ele é certeiro. Então, eu tenho que ensinar meu filho para ele não errar. E para eu não errar também. E o Paulo mesmo fala em Gálatas, né? Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. É isso que a gente sente, né? Até que Cristo seja formado naquela pessoa, e vai dar trabalho. E nós vamos fazer esse trabalho, porque é uma honra fazer isso. O Senhor nos deu essa chance de ministrarmos aos nossos filhos. Não podemos deixar que o mundo faça isso. De jeito nenhum. Segunda coisa, além de tempo, educação de filhos é custoso, porque implica em deixar de fazer aquilo que você ama fazer, que é jogar bola, cozinhar, comer, aquelas coisas que a gente acha que são prioritárias. Não, a prioridade do pai e da mãe são seus filhos. Esse é o número 1. Número 1. Criar filhos deve impactar os seus sonhos de uma casa impecável. Quem tem filho pequeno sabe que é difícil manter a casa impecável, né? Mas é paciência. É assim, até que ele cresça mais, né? Muitas vezes não conseguimos ter tempo para leitura, porque vão ter que ficar com o filho. Né? Quem tem filho pequeno, por exemplo, de colo. A carreira profissional. Mães que se formaram em alguma faculdade e não conseguem exercer a profissão porque estão criando filhos. E é um tempo que ela vai ter que esperar mesmo.
até que ele vá para a escola, cresça mais e ela consiga voltar ao mercado de trabalho. Isso é nobre, né? Então é um esforço contínuo e custoso. Mas na verdade esse aí é um custo que é bom para nós também. Nós também vamos ganhar com isso. Porque a Bíblia não fala mortificar o eu. Você vai estar mortificando os seus desejos pelo bem do seu filho. E isso é nobre. O Senhor fez isso conosco. O Senhor fez isso aí conosco. Né? Ter filhos não só testa a nossa paciência e a nossa fé, mas é um instrumento de santificação. Discipular é algo que não é benéfico só para o discípulo, mas é para o discipulador também. Quando você está discipulando alguém, ensinando alguém, você está sendo desafiado, testando a sua paciência, a sua perseverança, a sua fé, e isso é bom para o crente. Então eu queria encerrar aqui e desafiar vocês, pais, a pôr em prática tudo isso aí. E os que são avós, como eu, minha esposa, também devem continuar pondo, porque tem os filhos, temos que ter os filhos dos filhos, né? E esse é o nosso trabalho. Quero agradecer e queria orar com vocês. Vamos orar? Nosso bondoso e amado Pai, nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é o Deus tremendo, que criou todas as coisas e nos criou para sermos imagem que espelha a tua semelhança. O Senhor nos capacite, Senhor, e sabemos que somos frágeis, pecadores, não somos perfeitos, mas sabemos que o teu Santo Espírito trabalha em nós e pode nos aperfeiçoar para termos a estatura do teu Filho Cristo Jesus. E é isso que nós rogamos, Pai. O Senhor nos dê força, fé, sabedoria, discernimento para criarmos nossos filhos e os nossos netos nos caminhos do Senhor. Tira o comodismo de nós, Pai. Tira as vendas dos nossos olhos. Estamos em momentos de um mundo terrível. O secularismo tem invadido os nossos lares, as nossas igrejas. Mas nós clamamos, Pai, em nome de Jesus, porque nós sabemos que o Senhor é muito maior que tudo isso. Tem misericórdia do teu povo, Pai. Nos ajuda. Nós oramos confiadamente no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela paciência.